O Infralux, ele tem uma relação pessoal muito forte comigo. Por quê? O meu pai teve Alzheimer. Ele não morava comigo, ele morava com a minha irmã. Mas aos finais de semana, geralmente ele passava comigo. E em um determinado final de semana, ele veio almoçar em casa, em um domingo, e aí eu fui levá-lo de volta. E no caminho, ele indagou que a minha irmã não estava levando ele nos médicos certos, nos médicos corretos. E eu perguntei por quê? Por quê, pai? O que está acontecendo? Olha, os remédios que esses médicos estão passando não está funcionando para mim. Eu continuo com a memória não muito boa, eu não estou muito bom. E aí eu parei o carro e resolvi falar para ele o que estava na verdade acontecendo. E ele realmente estava com o diagnóstico de Alzheimer. E naquele momento eu tomei uma chacoalhada dele, que ele foi bem assim para mim. E você, não vai fazer nada para mim? Né? Como filho, e ele achando que eu era o mais inteligente dos inteligentes, você precisa fazer alguma coisa para mim. Eu não tinha a menor ideia do que eu poderia fazer, mas eu falei para ele naquele momento: pai, eu vou fazer. E eu tinha assistido uma aula num congresso de uma americana, doutora Juanita. E nessa aula ela tinha apresentado o uso do laser, do LED, da luz, vamos assim dizer, de baixa potência, né, para estimular os pilotos americanos na Primeira Guerra do Golfo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Bom, se essa luz pode estimular o soldado melhorando a cognição, eu acho que ele vai poder também ajudar o meu pai. Eu fui pesquisar o que tinha no mercado naquele momento. Tinha um único estudo publicado, esse estudo era brasileiro e era uma publicação do Dr. Afonso Shigeru Salgado, mas era um estudo experimental em ratos, mas já mostrava o resultado. Pensei comigo, eu estou no caminho certo. Eu fui atrás do fornecedor que nós temos, que é o mesmo até hoje, de LED, e eu fui pesquisar com ele o que ele tinha naquele momento de infravermelho. Naquela época tinha somente dois comprimentos de onda, 940 e 850. Eu importei os dois. O primeiro teste que eu fiz foi com 940. Fiz um boné para ele, pedi para ele usar esse boné. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Nada, nenhuma alteração. Exatamente tudo igual. Mas tem um outro LED, vamos ver o outro. Fiz um outro boné com 850. E aí que veio a surpresa, né? Em pouco tempo ele já começou a apresentar sinais de melhora. Nessa época, né, ele já estava com um grau um pouco mais severo, ele já não andava mais, ele já estava acamado. E com o uso já do 850, houve um grande avanço, principalmente na parte motora. Ele voltou a andar, abandonou, inclusive, entre aspas, a muleta que ele começou a usar, melhorou bastante. E depois, infelizmente, ele veio a falecer, faleceu de outra coisa que não foi o Alzheimer, né? Mas ele deixou este legado. E nesse período, né, o Álvaro, que é o meu sócio, né, acompanhou de perto, né, todo esse processo, né, e a gente estava bastante entusiasmado. E a partir daí, nós começamos a estudar, né, o infravermelho. Isso foi lá pelos idos de 2013, 2014. Esse negócio já caminha há muitos anos, mas somente agora, de alguns anos para cá, que realmente começaram a surgir inúmeros estudos, né? Alguns anos depois, se eu não me engano, 2017, eu acabei conseguindo fazer contato com o Afonso, ele acabou levando para os Estados Unidos,
Nós começamos a desenvolver diversos estudos em diversas áreas, né? E hoje a gente está aí com bons resultados, com a possibilidade de ajudar muita gente.